Do YouTube, estou eu aqui de novo, Jorge Brasil. Vou falar mais um pouquinho da Bíblia agora. Agora eu vou falar de Abraão e Sara. Abraão e Sara, Deus deu Abraão e Sara, fez os dois na cidade de Canaã. Através de Abraão e Sara nasceu o povo hebreu. Isso aí construído por Deus. Abraão e Sara nasceu o povo hebreu. De Abraão e Sara nasceu Isaac. Isaac, o único filho de Abraão e Sara. Isaac casou e de Isaac nasceu Jacó. Jacó foi filho de Isaac e filho de Rebeca. A partir de Jacó, Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel na época de Josué. Então, quando Josué estava reconquistando as terras, reconquistando a terra prometida de Israel, onde que teve as 12 tribos. Josué que distribuiu as 12 tribos de Israel, que eram os 12 filhos de Jacó. Jacó não teve uma mulher só, teve várias mulheres, dentre delas, José e Benjamim foram os dois últimos filhos de Jacó, com a última mulher dele. Inclusive José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos por pura inveja. Depois José no Egito se destacou, se tornou rei do Egito, José. Foi vendido pelos seus irmãos por pura inveja. Os dois últimos filhos de Jacó foi José e Benjamim, o último foi Benjamim. Inclusive uma das tribos era a tribo de Benjamim. Então, hoje, Israel de hoje, atual Israel, o atual presidente tem o nome de Benjamim Netanyahu. O que acontece? As 12 tribos distribuídas por Deus, através dos 12 filhos de Jacó, com várias mulheres que ele teve. Que naquele tempo, Deus permitia o homem ter mais de uma mulher para a reprodução, para ele poder deixar seus primogênitos na terra, seus descendentes. Então Jacó teve a primeira mulher, teve alguns filhos com a primeira mulher, como ela não podia ter mais filhos, Jacó teve a segunda mulher, teve alguns filhos com a segunda mulher, como também ela ficou estéril, não podia ter, Deus permitia o homem ter outras mulheres só para reprodução, para deixar seus descendentes na terra. Naquela época era permitido por Deus. Inclusive Abraão e Sara, quando a Sara não podia ter filho, Abraão teve um filho com a empregada, que foi permissão de Deus, com Agar, que se chamava Ismael. Mas depois a Sara, quando teve Isaac, ela se tornou egoísta e atropelou Agar e Ismael embora, mandou embora para o deserto do Saara. Aí foi um pouco de egoísmo da Sara, mas tudo bem. Aí ela teve o Isaac, do Isaac, o Isaac casou com a Rebeca, teve Jacó, e de Jacó, onde que nasceu 12 filhos de Jacó, os dois últimos foi José e Benjamim, e aí com várias mulheres. Então cada mulher, a última mulher de Jacó foi 2 filhos, que foi José e Benjamim. José que foi vendido para o Egito com seus irmãos por pura inveja e maldade. Aí o que acontece? As 12 tribos foram divididas na época de Josué. Josué dividiu as 12 tribos para depois reconquistar as terras, a terra prometida, Canaã de volta, que sempre por merecimento e pelas leis de Deus, sempre foi de Abraão, sempre foi de Israel e sempre foi dos hebreus. Sempre, toda a vida. Aí as 12 tribos, distribuídas, todas elas estavam em partes, reconquistando, através de Josué, reconquistando Jericó, atravessando o Mar Vermelho, atravessando o Rio Jordão, tudo pela mão de Deus em cima, a mão de Deus abençoando. Reconquistaram Jericó, Ai, Abidozedeque, e assim foram reconquistando reinos e reinos naquela região, até chegar na Terra Prometida, através das 12 tribos de Jacó. As 12 tribos, que cada tribo valia um filho de Jacó, cada filho de Jacó valia uma tribo. Essa aí é mais uma história da Bíblia que eu estou contando. Para quem não sabe ou não sabia, está aprendendo comigo aqui, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Porque além de jogar futebol, você tem que ter fé também. Porque se você não tiver fé, não acreditar em Deus, você não vai fazer nada. Se tudo que você quer na tua vida, você tem que ter fé em Deus. A partir disso, você reconquista tudo, você conquista tudo com a fé no único Salvador nosso, que é Deus. Só, mais nada. Então o que aconteceu? Com a fé de Deus, as 12 tribos divididas, através de Deus, cada filho de Jacó valia uma tribo, são 12 tribos de Israel, comandada por Josué, dado poder através de Deus. Dado poder através de Deus, porque depois que Moisés envelheceu, Deus mandou ele embora. Moisés morreu, Deus levou ele acabou, saiu dessa terra. Por Deus, ele não queria sair. Moisés falou, não, meu Deus, eu quero continuar, eu estou com 120 anos, mas eu gosto da missão. Mas Deus falou, Moisés, a tua missão acabou aqui na terra. Agora você vai ser
um povo, você vai vir comigo aqui, você vai morrer, tua vida acabou, você vai vir morar junto com Deus. E aí Moisés morreu aos 120 anos. E dali os poderes se tornaram a Josué. Então Josué comandou as 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel, as 12 tribos dos hebreus, onde nós conquistemos, eu digo nós, porque tendo fé em Deus, você é Israel, você é hebreu, você é um judeu. Conquistamos todos aqueles reinos, inclusive os reinos eram tudo pagão, acreditavam em bonequinhos, em Deus que não existia, em magias, coisas que não existem, na verdade é tudo pagão, que acabou tudo, desapareceu. Todos aqueles povos que acreditavam em coisas que não existiam, em deuses pagãos, desapareceu. Nós, hebreus, judeus, Israel, existimos até hoje, nós somos o povo mais antigo do mundo. O povo de Israel, o povo dos hebreus, é o povo mais antigo do mundo, herdado por Deus através de Abraão e Sara. Abraão e Sara começou tudo. Foi a de Abraão e Sara que começou tudo através de Deus. É isso aí, galera. Estou contando mais uma história sobre os hebreus, sobre Israel, sobre o povo judeu, sobre Deus. Para quem não sabia, aprenda um pouquinho mais com Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Que tudo tem envolvido, você não pode fazer uma coisa que você tem vocação. Eu tenho a vocação no futebol, eu tenho habilidade técnica no futebol, e tenho essa arte do futebol, por quê? Eu nasci com essa arte porque Deus me deu. Se Deus não me botasse no meu DNA o futebol, eu não estaria hoje fazendo vídeos de jogo para vocês, mostrando gols, fazendo embaixadinha. Eu não teria a perfeição do corpo que eu tenho hoje. Por que eu tenho essa perfeição? Porque Deus me deu tudo isso aí. Deus que quis que eu fosse assim. Deus que quer que eu seja desse jeito. Mas eu tenho muita fé nele. Ele que me deu o DNA do futebol, como ele pode dar o DNA de outras profissões. Um médico com vocação enorme para a medicina, curando vidas. Um dentista fazendo dentes maravilhosos. Um engenheiro, então, construindo casas, construindo pontes. Então tudo isso aí é Deus que dá a vocação. Você nasce com a vocação no sangue. Você vem no teu DNA a vocação de Deus. Deus te dá a vocação, Deus está no teu sangue, Deus está no sangue de todo ser humano. Deus está no nosso sangue, está no sangue de todo ser humano. Deus dá o DNA para a gente, o que você tem que ser. Então, se eu tenho a vocação para o futebol, se eu tenho técnica e habilidade no futebol, se eu tenho essa arte do futebol, foi uma única pessoa que me pôs isso, foi Deus. Se ele não pusesse, eu não seria o Jorge Brasil de hoje. Se não fosse Deus, eu não seria o Jorge Brasil de hoje. Não teria umas pernas fortes, não teria um corpo bom, não teria uma saúde, não teria uma fome de comer bem, se alimentar, para ter saúde. Então a gente tem que ter fé em Deus. Por isso que eu estou falando. Jorge Brasil, maior atleta de futebol, está dando uma ênfase com a religião para mostrar para todo mundo que Deus existe, precisamos dele, temos que ter fé nele. Quanto mais fé em Deus, melhor nós temos. Contei mais uma história da Bíblia, eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, dê um like, acione o sininho e até a próxima.